E fala, meu povo. Hoje eu tô muito animado para trazer para vocês a resenha de um dos melhores perfumes que eu já trouxe em gosto pessoal para mim, tá? Eu já quero deixar bem claro que essa é uma resenha que não tem como, a gente é ser humano, a gente vai se levar para emoções em algum momento, e eu preciso dizer para vocês que é uma resenha que eu tô fazendo um pouquinho enviesado, tá? Eu sou simplesmente apaixonado nesse perfume, um dos meus perfumes favoritos da vida, com certeza absoluta. Reflection 45 de Amouage, tá? Pra quem não sabe, Reflection tradicional de Amouage, Reflection Man de Amouage, foi o grande perfume, o grande responsável por me fazer entrar na perfumaria. Tá? Antigamente, antes de eu conhecer a perfumaria de nicho, antes de conhecer o Amouage, perfumaria pra mim era algo que tipo, vou usar um perfume aqui pra sair, dane-se, nem me cheirava, não tava nem aí. Sabe, ganhava perfume dos outros, nem escolhia perfume pra mim, nunca tinha comprado perfume e, sabe, usava qualquer coisa ali só pra sair com um cheiro pra galera não dizer que eu tava fedendo. Basicamente isso. Uh, Foi a partir do momento que eu fui pra uma loja de perfumaria aqui em Fortaleza que tinha o Reflection tradicional e eu senti aquele perfume que a chave virou e eu comecei a realmente me apaixonar por esse universo e querer pesquisar mais e estudar mais sobre esse universo, né? Um, e aí, long story short, né, fazendo aí um resumo da história, obviamente não tinha condição de ter o Reflection naquele presente momento, fui atrás de resenhas e tudo mais, de alguma coisa, caí no universo de contratipos, comprei o nosso queridíssimo Prodigy da Nuancielo, e o Prodigy foi o meu perfume assinatura durante uns 3 anos, basicamente, que é um contratipo do Reflection tradicional. Justamente porque era o que eu tinha, né? Não tinha como eu ter o Reflection, eu queria alguma coisa nesse caminho olfativo, fui no Prodigy e, cara, pode ser que tenha uma galera que vai ficar decepcionada comigo, que galera que é contra contratipos e tudo mais, enfim, tem essa rixa de contratipo com o universo do nicho e tudo mais, mas desculpa, eu sou um apaixonado por perfumaria, eu não sou um apaixonado por perfumaria de nicho, né? Eu não corto a perfumaria como perfumaria de nicho e me apaixono simplesmente por essa fatia. Eu sou apaixonado por tudo que envolve esse universo de frequências, desde que seja bem feito. E tem muito contratipo extremamente bem feito, e tem muito contratipo que é sim extremamente parecido com a versão original, nunca vai ser 100% igual, principalmente pra gente que entende um pouco mais de perfumaria, que já tá nisso há mais tempo, vai sentir e vai notar a diferença, mas entenda que o universo de perfumaria já é um universo proibitivo por si só, né? Já é um universo de luxo por si só. Você tem um perfume designer, hoje em dia o perfume designer está custando 600, 700 reais. Num país onde o salário mínimo é 1.400, 1.600 reais, você está gastando metade de um salário que tem boa parte da população vivendo com 2 vezes o preço de um perfume em uma coisa que é absolutamente desnecessária para você viver. Você não precisa de perfume. Então, assim, num país como o Brasil, onde boa parte da galera tá ganhando menos de 2, 3 mil reais, não faz o menor sentido você gastar. É basicamente impossível para um ser humano classe média aqui no Brasil, que ganha até 2, 3, 4 mil reais aqui, é basicamente impossível você gastar um perfume, um preço desse num perfume, né? Um preço de um perfume como um Amouage Reflection e tudo mais. Então, a grande maioria das pessoas vai estar nessa fatia e vai querer estar dentro dessa fatia de perfumes mais baratos, de contratipo e tudo mais. Então, eu acho meio conversa muito elitista ser contratipo, mas enfim, é uma questão muito pessoal minha e que eu acho que todo mundo tem que ter acesso a perfumaria de alta qualidade, todo mundo tem que ter acesso a perfumaria diferente, sabe? Eu acho que é muito sacanagem você querer que pessoas que não têm condição de ter um Reflection, que não têm condição de ter um perfume de nicho, se resumam especificamente a Natura, Boticário e alguma outra marca nacional barata que a gente tem aqui, que a galera tem acesso, né? Quem não tem condição de ter um perfume de 600, 700 ou 2.000, como a Mod Reflection da vida. Eu acho que o universo de contratipos ele está justamente aí para conseguir fazer com que a galera que não tem condição de ter de ter perfume de nicho, né? A galera que não tem condição de ter um perfume de nicho tenha condição de ter
algo que vá num caminho de um perfume de nicho, algo que tenha uma inspiração no perfume de nicho e que siga um caminho olfativo que você só vai encontrar na perfumaria de nicho, que não é explorado na perfumaria designer, que não é explorado na perfumaria nacional, e que é uma coisa diferente. Você não pode querer que a galera se resuma ao que está sendo feito na perfumaria, que é feita 100% para agradar e 100% para vender em massa, sabe? Se você não tem condição de ter um perfume desse, vai no contratipo, que você vai ter um perfume que tem um caminho olfativo completamente diferente do que você vai ver no mercado mais tradicional, do que você tem acesso, e é um perfume que está dentro do seu limite, tá, sabe? Então acho que, principalmente no Brasil, num país emergente como o nosso, o mercado de contratipos é um mercado extremamente importante, e eu não teria entrado no universo da perfumaria de nicho, eu não estaria com esse canal, não estaria fazendo resenha para vocês, eu não teria me interessado por perfumaria se não fosse porque naquele momento eu tive acesso a um perfume, ao perfume de nicho, que me teve o estalo para eu pegar um perfume contratipo e ter acesso àquela perfumaria naquele momento. Então, enfim, fiz um preâmbulo que demorou um pouquinho mais do que o necessário, mas é porque é um desabafo, de certa forma, que eu acho que é pertinente a fazer, até porque eu estou fazendo, né, contando um pouquinho mais para vocês da minha história com a perfumaria e fazendo, de certa forma, uma comparação com um paralelo com esse perfume que a gente vai estar falando hoje em dia. Mas agora vamos direto para a resenha do Amouage Reflection 45, tá? Ele está categorizado no Fragrantica como um oriental especiado masculino lançado em 2021, assinado pelo Lucas Siuzak, tá? Inclusive que é o mesmo perfumista do Amouage Reflection tradicional. Isso é algo que é um acerto gigantesco na minha visão de Amouage, porque tem muita marca que deixa flanker na mão de outros perfumistas, tá? Isso é um erro fatal. Deixar um flanker na mão do mesmo perfumista que fez o original é algo que para mim deveria ser obrigatório para todas as marcas. E faz uma diferença monstruosa, porque esse cara que fez o perfume tradicional, ele conhece esse DNA como ninguém. Ele que fez o perfume, ele que construiu do zero. Então, se você vai fazer um flanker, se você vai fazer algo que é para remeter ao perfume original, contrata o cara que fez o perfume original, sabe? É o mínimo que você tem que fazer. Não duvidando da qualidade de outros perfumistas a fazerem coisas legais, mas, sabe, é um flanker, você tem que respeitar o original em alguma instância. Eu acho que contratar o perfumista original, o perfumista que fez o perfume original, o perfume que fundou essa linha, né, é algo que é imprescindível para você realmente fazer um flanker bem feito. E aí a gente vai ter de notas, tá, povo? Lavanda, baga de zimbro, cardamomo, salve esclareia, benjoim e pimenta rosa no topo. Íris, jasmim, néroli, angélica, fava tonka e baunilha no coração. E na base olíbano, cedro, sândalo, vetiver, patchouli, mirra e opoponax. Tá? Vou rifar ele aqui no braço esquerdo. Ah, não tem como eu não me empolgar com isso, desculpa, gente. Esse DNA me pega demais, cara. Eu amo isso aqui. Isso aqui é, cara, a definição. Se eu só pudesse ter um perfume na minha vida, seria o Reflection. Até eu sentir o Reflection 45, seria o Reflection tradicional, tá? De todos os perfumes que eu testei até hoje, eu acho que se eu só tivesse um perfume, seria o Reflection tradicional. Agora a gente tem um Reflection 45 e esse seria, se eu só tivesse condição de ter um perfume na minha vida, tá aqui. O Reflection 45. Não vou dizer que é o meu perfume favorito, porque essa questão, né, de você só poder escolher um e tudo mais envolve muito mais coisa. Envolve, por exemplo, você ter um perfume que você usaria com muito mais frequência, e isso é uma característica muito presente no Reflection e no Reflection 45 também. Eu conseguiria utilizar isso aqui com muita facilidade. Então, por exemplo, eu não pegaria um Tabac Doré da vida como um único perfume, porque eu não conseguiria utilizar ele nunca. Mas eu não diria que ele é o meu perfume favorito da vida, mas é o perfume que é o meu favorito dentro dos perfumes que eu conseguiria utilizar com frequências absurdas aqui onde eu moro, tá? Basicamente. Então, assim, essa abertura, você tem uma explosão
de lavanda com sálvia, tá? Trazendo um aspecto verde, limpo, super fresco, tá? Trazendo... Eu percebo aquele aspecto verde, né? Aquele aspecto verde refrescante da lavanda, mas aqui eu percebo uma lavanda muito mais limpa, uma lavanda muito mais clean, realmente trazendo uma sensação de... Não de limpeza no sentido de algo assabonetado, mas uma sensação, cara, de banho tomado. Parece que você acabou de sair do banho. Sensação de frescor, leve, limpo, mas ao mesmo tempo uma limpeza que não é genérica, uma limpeza única. Aí aqui a gente tem baga de zimbro, né, que eu percebo também trazendo, reforçando inclusive até esse lado de limpeza, mas trazendo uma limpeza meio borbulhante, tá? Ele traz esse aspecto borbulhante, vai trazer um lado que muito dificilmente você vai conseguir diferenciar, dificilmente você vai conseguir dissociar, né? Mas me lembra muito esse aspecto de gin, sabe uma gin tônica? É muito isso. Para mim, zimbro tem cheiro de gin tônica, basicamente, até porque o gin é feito à base de zimbro, então não tem como você dissociar uma coisa da outra, tá? Só que é como se você tivesse pego um gin e tirado do álcool, né? Não tem nada alcoólico aqui, mas é um aspecto borbulhante de gin, meio herbal, meio borbulhante. Aspecto de gin tônica sem álcool, basicamente. Como se você tivesse todas as matérias-primas ali, né, os botânicos utilizados no gin, que é basicamente uma infusão de vários botânicos com álcool, né? Inclusive sendo a base o zimbro. E você tivesse pegado todos esses botânicos e tivesse tirado o álcool, basicamente. Particularmente eu não percebo benjoim, tá? Nessa abertura eu não pego benjoim. E aí logo a gente é inundado com íris, tá? E aqui a íris, a gente até tem, eu acho, a íris no Reflection tradicional. Eu vou até dar uma olhada na pirâmide olfativa. Tem a raiz de orris, que de certa forma é íris, mas aqui a gente tem... É como se você tivesse pego uma moagem tradicional que já tem a íris e você tivesse dobrado a quantidade de íris que já tem no Reflection tradicional, tá? Aqui a íris está em muito mais destaque, tá? O que faz com que esse perfume se torne uma versão do Amouage Reflection, que já é um perfume perfeito para você utilizar em escritório, e tivesse dado muito mais refino para o Amouage Reflection, tivesse dado muito mais elegância para o Amouage Reflection, se é que isso é possível. Aqui foi, tá? A gente tem um Amouage Reflection mais atalcado, com a íris muito mais presente, realmente foca muito mais nesse lado atalcado, tá? Essa íris é bem atalcada. Eu acho que ela não vai pro lado de íris vegetal, ela não tem outras características, ela realmente foca no lado atalcado. Então, assim, você pega o DNA do Amouage Reflection e joga mais uma porrada de baunilha, de íris, é porque eu li baunilha na pirâmide. Você joga mais uma porrada de íris aqui, naquele DNA. Começa a perceber também o neroli, que é uma das matérias-primas que o DNA, o Amouage Reflection mais foca, né? Seria o neroli com o jasmim. E aqui os dois estão muito presentes. Neroli trazendo um pouquinho mais desse aspecto de limpeza, inclusive, reforçando todo o aspecto de limpeza, essa coisa clean, leve, meio branca, né? Uma sensação de algo, sabe, sensação de consultório médico, aquela coisa meio de jaleco branco, aquela coisa. Essa sensação de limpeza sempre me remete a algo branco. E é algo que muita gente, inclusive, descreve dessa forma, né?
O Nero ele é um dos grandes responsáveis por trazer esse aspecto branco, esse floral branco, né? Até um floral branco, enfim. E aí o jasmim já traz um floral branco também, mas um floral branco mais adocicado, né? Trazendo aí um pouquinho mais de peso, trazendo um pouquinho mais de doçor, mas o doçor floral, né? Que nunca se torna um doçor excessivo, né? A gente tem também aqui no caso a fava tonka e a baunilha. Fava tonka eu particularmente não pego tanto, tá? Eu pego mais da baunilha, mas é uma baunilha muito suave, só para trazer uma sutil nuance adocicada, trazer um pouquinho mais de corpo para esse perfume. Ele é um perfume, comparando aqui com o Reflection tradicional, ele é um perfume que tem mais corpo, ele é um perfume mais robusto, mais intenso, né? Vai ser maravilhoso. E aí a gente tem a base trazendo cedro, olíbano, sândalo, vetiver, patchouli, mirra e opoponax. O que destaca nessa base? Tá? Cedro é uma nota que eu consigo perceber bem aqui, trazendo um amadeirado atalcado, então ele continua essa ideia meio que da íris, né? E dos próprios florais brancos que também vão trazer nuances meio atalcadas aqui, mais confortáveis, né? Sempre trazendo essa nuance muito, muito, muito confortável e muito elegante. E o cedro ele vai trazer um amadeirado atalcado esverdeado, né? Que se mistura muito bem com o sândalo aqui. O sândalo também está muito presente, trazendo um lado atalcado, só que trazendo também mais corpo, trazendo a nuance mais cremosa. Aqui também está muito presente. Uma moagem tradicional tem muito sândalo, aqui continua com bastante sândalo, tá? O DNA inteiro do amoagem tradicional está aqui. Se você conhece o amoagem tradicional, cara, você vai sentir ele todo aqui. Só que ele traz nuances a mais. A própria íris, que é muito mais presente, não que não esteja lá no amoagem tradicional, mas aqui ela é muito mais reforçada. Esse lado sutilmente mais adocicado ali de tonka com baunilha, né? Vai trazer um pouquinho mais aqui. E uma das principais coisas que eu acho que diferencia o Amouage o Reflection 45 do Reflection tradicional são as resinas, tá? Então, qual que é a grande diferença? Você pega o Amouage tradicional, adiciona mais íris e adiciona resina, adiciona, no caso, a mirra e o opoponax, que vão trazer um aspecto esfumaçado, muito mais árabe. Aqui a gente tem, de fato, o Amouage, o Reflection, né, o Reflection tradicional, eu considero que é o Amouage que não tem nada a ver com o Amouage. Eu considero que é o melhor, inclusive, Amouage para quem não está acostumado com esse DNA ainda e quer começar no Amouage, mas não acha que está pronto para esse DNA árabe mais pesadão, de incenso, essa coisa mais pesada e tudo mais. Começa pelo Amouage Reflection tradicional, que é um perfume que é o Amouage menos Amouage que tem. Aí é o Amouage, inclusive, mais fácil. O Amouage que eu sempre recomendo para 100% das pessoas que não conhecem, se quer começar com um perfume, vai para o Amouage Reflection. Aqui a gente tem o Amouage Reflection com o DNA de Amouage, porque ele traz as resinas, né? Ele traz esse DNA de resina esfumaçada para o Amouage Reflection tradicional, ao mesmo tempo sem deixar com que esse perfume se torne algo pesado e descaracterizado do perfume original e algo muito arabesco, sabe? Ele traz uma nuance árabe, ele traz aquela, tipo, não vamos esquecer que isso aqui é um Amouage, sabe? Aquele pontinho que você te lembra que isso aqui é um Amouage, mas que não descaracteriza ele como um perfume fácil de usar, fácil de agradar, e que não lembra tanto assim esse DNA árabezão mais pesado, né, que a moagem normalmente traz. Mas ao mesmo tempo é aquela pontinha que traz o DNA da casa aqui, para você não esquecer que você está cheirando uma moagem. Quando você está cheirando o Reflection tradicional, se não tivesse o símbolozinho, não tivesse o frasco da moagem ali, duvido que 99,9% das pessoas dissessem que é uma moagem. Aqui você diz. Tá?
Você pode até dizer que é uma moagem Nutella, você pode até dizer que é um perfume que está longe de ser o perfume que mais define o DNA de moagem, eu concordo com isso. Ainda assim é um perfume que está bem distante do DNA, mas o DNA está aqui. Tá? O DNA está presente, dá para perceber isso. E as resinas são as grandes responsáveis por isso, trazendo um aspecto esfumaçado, um aspecto resinoso e um aspecto insensado, né? Cara, e justamente esse aspecto insensado, esse aspecto resinoso, esfumaçado, foi algo que me apaixonou muito, porque eu sou apaixonado por esse DNA da moagem, e foi muito legal ver o perfume que eu mais amo dentro do portfólio da moagem, porque eu tenho toda essa história, mas que não trazia o DNA da casa, agora com o DNA da casa, sabe? Para mim é a versão definitiva do Almohade Reflection, porque ele consegue manter, agora eu já vou entrar na questão de desafios e de performance e tudo mais, né? Todo lado que não diz respeito ao cheiro da fragrância, tá? Ele consegue trazer a versatilidade que o Reflection tradicional tem, um pouco reduzida por conta das resinas, tá? De fato, ele não é tão versátil quanto o Reflection tradicional, mas ainda assim ele consegue manter uma boa versatilidade para o nível de amoagem, ele consegue manter o DNA, que é um DNA muito versátil do Homage Reflection, trazendo o peso das resinas, trazendo um pouco mais de presença, trazendo mais desempenho para o Reflection, que é um perfume que muita gente, inclusive, diz que é um perfume que tem um desempenho ruim, que teve uma fixação ruim. Particularmente na minha pele, eu nunca tive esse problema, tá? O Homage Reflection sempre teve um desempenho bem bom na minha pele. Mas aqui a gente tem uma Homage Reflection com mais presença, mais desempenho e ainda mais elegância. Tá? Muito mais elegância, inclusive, justamente porque ele traz essa íris mais presente e essas resinas que trazem esse luxo do Oriente Médio, esse luxo lá de Oman, com esse DNA maravilhoso de Amouage. Tá? Então essas são as grandes diferenças do Amouage Reflection tradicional para o Amouage Reflection 45. Mais íris e mais resina. Tá? E um pouco mais adocicado por conta dessa fava tonka com baunilha. São diferenças pontuais, mas que fazem elas juntas fazem uma diferença relativa na experiência total que você tem com a fragrância, tá? Então, assim, cara, perfume é absolutamente maravilhoso. Aqui, inclusive, eu diria até que a qualidade de matérias-primas, não tenho como eu dizer porque eu não tenho acesso a quais foram os óleos essenciais, não tenho acesso à fórmula da fragrância, mas me dá a impressão, talvez até pela questão da concentração olfativa, né? Caso não tenha ficado claro, esse aqui é um extrato com 45% de óleos essenciais. Então, é um perfume que tem uma concentração olfativa bem maior. E eu acho até por conta disso dá uma impressão de que as matérias-primas têm muito mais qualidade, tá? E de fato, assim, a qualidade desse perfume é algo absolutamente surreal. A qualidade de todos os perfumes dessa linha de extratos de Amouage é algo completamente sobrenatural. Ela deixa que a Amouage saia de uma casa muito boa ou excelente até, mesmo sem eles, para uma casa de absoluto topo para grandes colecionadores de perfumaria. Acredito que grande parte por conta dessa linha, tá? É a linha de melhor qualidade. Pode ter alguns outros perfumes de outras linhas que estão mais ou menos no mesmo nível, mas essa linha de Stratos é sacanagem em relação à qualidade, tá? E aqui, queria falar também da questão de desempenho, tá? Eu já tinha falado que inclusive é melhor do que o desempenho do Amouage Reflection tradicional, mas falando um pouco mais a fundo, cara, foi um perfume que teve uma projeção moderada, até para moderada alta, durante 1h30, 2 horas, tá? Diria até que, assim, primeira hora eu diria que ela é moderada alta,
a partir da hora e meia, ele começa a ficar mais moderado intimista, e aí vai colando cada vez mais na pele, até umas 2 horas, 3, e daí vai fixando, né? O projeto até umas 2 horas no máximo, mais intimista, e aí fixação, eu não consegui dar fim, tá? E aí é um problema que eu tive, é um problema, entre muitas aspas, que eu tive com o próprio Major of Action. Vocês lembram que eu falei que tem muita gente que fala que o Major of Action não dura? Cara, na minha pele ele dura uma eternidade. O Major of Action tradicional dura uma eternidade. Eu testei ele algumas vezes em loja, fiquei com o perfume o dia inteiro, saí para resolver outra coisa, o perfume ficou, à noite eu sentia, sabe, borrifando de manhã, à noite eu ainda senti o perfume. O próprio Prodigy, que é o contratipo, também teve um desempenho maravilhoso. Então, assim, esse caminho olfativo, esse DNA olfativo parece ter um desempenho muito bom na minha pele, aparentemente. Eu não sei o que é que acontece, mas enfim. Especificamente aqui o Major Reflection 45, cara, fixação a perder de vista 10, 11, 12 horas, tranquilamente, tá? Falo isso com folga, até porque já falei com outras pessoas e em termos do Major Reflection 45, muita gente fala, cara, 9, 10, 11 horas tranquilamente, tá? Então, quanto a isso eu não tenho medo de errar. Quanto ao Major Reflection eu preciso ver, que acho que é algo específico da minha pele, né? Que realmente minha pele especificamente faz aquele perfume durar uma eternidade. Foi um casamento perfeito. E aí, né, basicamente a resenha já acabou. Já falei de desempenho, já falei de desafio. Basicamente é um perfume que eu acho que não tem desafio nenhum. Acho que o próprio Reflection tradicional não tem desafio. Aqui, talvez tenha um pouquinho mais de desafio. Se o Amouage o Reflection é um 2 em relação ao desafio, talvez um 0, 1 em relação ao desafio, de 0 a 10. Esse aqui é um 3, 4, sabe? Dando com muita boa força de vontade, assim, eu coloco ele como um 3, 4, porque a minha vontade é colocar isso aqui como 0 em relação ao desafio, porque, sabe, sinceramente, a não ser que você não goste de íris ou que você não suporte resinas, não tem desafio nisso aqui. É um perfume muito fácil de agradar, muito fácil de usar, inclusive. Mesmo esse perfume, cara, mesmo ele sendo um pouquinho mais carregado do que o Reflection tradicional, eu consegui utilizar esse perfume durante o dia com facilidade, tá? Usando 3, 4 borrifadas ali, consegui utilizar esse perfume em calor até. Não recomendo que você utilize no calor, porque acho que cada um tem um certo nível de até onde você vai, né? Até onde você aguenta, né? Até onde ter o limiar tá, para uso. Acho que algumas pessoas podem se sentir incomodadas utilizando em dias muito quentes, mas eu consegui utilizar esse perfume em todas as ocasiões de dia sem problema nenhum. Foi um perfume que não me gerou problema para uso de maneira nenhuma, mesmo em dias quentes, tá? Não recomendo que você utilize em dias quentes. Para mim funcionou, para você pode ser que não funcione. Para mim, recomendo dias a menos ou ambientes climatizados e noites, tá? Perfume que vai bem em noites quentes, tá? Aqui realmente aqui eu recomendo tranquilo. Noites quentes ele vai muito bem. Noites frias eu já acho que teriam outras coisas que seriam melhor. Então, assim, dias a menos ou frios e noites quentes eu acho que ele vai muito, muito, muito bem, tá? Não vou recomendar para dia quente, para dias excessivamente quentes, porque acho que algumas pessoas podem se sentir incomodadas por esse peso um pouquinho maior, por ser um perfume extrato, né, e tudo mais. É um perfume que já tem um pouquinho mais de corpo. Mas é muito fácil de usar. E aí, falando, já terminamos basicamente a resenha, então se você quiser deixar o vídeo por aqui, muito obrigado por ter assistido, dá o like, se inscreve no canal, mas eu preciso dar esse relato aqui, né, porque já tô falando demais desse perfume, mas é porque, cara, é um perfume que mexe muito comigo, e foi um perfume que foi parte de um momento muito importante para mim, porque eu pude utilizá-lo no casamento do meu melhor amigo da minha vida. Basicamente é um cara que eu conheço desde que eu tenho 3 anos de idade, e não é zoeira, eu conheci ele assim que eu saí da maternidade, assim que eu saí da creche e entrei em escola, ali com 3, 4 anos, e ele é meu amigo até hoje, é um dos caras que eu tenho uma maior admiração na vida, um irmão para mim, realmente, e ele casou recentemente, e eu pude ir com esse perfume que, além de ser um perfume que me lembra muito ao meu início de perfumaria, marcou esse momento que para mim foi, cara,
absolutamente maravilhoso, porque eu estava passando por um momento bem complicado de separação em relação a amizades. Tive algumas amizades que, né, foram para caminhos diferentes, não tive treta, mas foram para caminhos diferentes. E com esse amigo específico, a gente tava meio distante, assim, tipo, não tinha brigado, não tinha nada, mas tava cada um seguindo sua vida e tudo mais. E a gente já tava uns anos sem se falar, e do nada ele me chama no Instagram e fala: ô, velho, esqueci de te avisar, mas vou casar semana que vem. E aí me manda o convite. Fiquei maluco, né? Fui atrás de terno, aquela coisa toda, uma bagunça, tudo em cima da hora. Consegui organizar tudo e tava com esse perfume e pude utilizá-lo. E, cara, foi um fechamento de ciclo ao mesmo tempo que o início de um outro ciclo, de um outro momento na nossa vida, né? Ele agora casado e tudo mais. Que foi muito legal ter usado esse perfume, porque, como eu falei, é um perfume que já tem uma importância muito grande na minha vida. Então, é um perfume que me emociona de fato, porque além de ter fez parte de dois momentos muito importantes na minha vida. O momento que eu me apaixonei por perfumaria e o momento que eu fui para uma festa de casamento do meu melhor amigo, do meu irmão de vida particularmente, e de um momento que eu estava muito, tipo, inseguro em relação às minhas amizades, se eu de fato fazia diferença na vida das pessoas. Questão de quem tem depressão, às vezes a gente se sente meio inútil, sabe? E aí ele ter me chamado pro casamento e, sabe, foi algo muito, simbolizou muita coisa para mim ali, principalmente porque a gente tava há 4, 5 anos sem se falar. Então, assim, sinceramente eu entenderia. Eu de fato entenderia se ele não tivesse me chamado, porque a gente estava distante, tá ligado? E ele ter me chamado foi algo que foi muito legal, assim, e ter fechado com esse perfume foi algo que foi o toque final que precisava, sabe? Então é um perfume que tá na minha vida de uma forma muito, 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 muito especial. Como eu falei, um dos meus perfumes favoritos da vida. O perfume que eu escolheria para, se eu só pudesse ter um, seria ele, com certeza absoluta. E vai ficar guardadinho aqui no espaço no coração de uma maneira absurda. Tá? E é isso, perfumaria, ela mexe com muita coisa além de simplesmente sentir cheiros, né? Mexe com experiências de vida. E eu tive essa experiência que para mim foi muito, muito, muito especial, muito emocionante. E que, enfim, queria compartilhar com vocês, porque é, é disso que se trata a perfumaria, é de compartilhar momentos, é de compartilhar experiências, né? E foi algo que me marcou de uma maneira muito particular e muito emocionante, muito positiva. E é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.